Olá, meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao 29º episódio da nossa série que homenageia o Mikhail Tal, o famoso mago de Riga. Na partida de hoje, o Mikhail Tal, com as peças brancas, vai enfrentar um camarada chamado Rainer Nack. Essa partida foi jogada em Halle, na Alemanha, no ano de 1974. Sem mais delongas, vamos dar início à partida. Mikhail Tal com as peças brancas de início à partida com E4. E aí o Rainer joga cavalo C6. Não lance mais popular, essa é a famosa defesa Nizovic, com ideias bastante hipermodernas, inclusive. Porém, após cavalo F3, E5, a gente é transposto para um jogo normal, novamente. Depois de bispo B5, a gente chega na famosa abertura Ruy Lopes, uma das aberturas mais jogadas de todos os tempos. Após A6, até aqui bem padrão, bispo A4. É importante notar, eu acho que quem já estuda Ruy Lopes conhece isso, que se ocorre algo do tipo bispo toma o cavalo em C6, né, como se fosse querendo ganhar o peão aqui, na realidade a gente não ganha o peão, porque após o peão tomar o bispo em C6, o melhor lance é fazer o roque. Se cavalo toma o peão em E5, dama D4 atacando o cavalo e o peão ao mesmo tempo, e aí após o cavalo voltar para F3, dama toma o peão em E4 e praticamente o rei vai ter que se mover, uma vez que não necessariamente o rei tem que se mover, né? Mas depois de damas aí o rei fica no centro e a posição é muito confortável para as negras. Portanto, não invente de trocar seu bispo pelo cavalo para ganhar um peão. Em vez disso, o Mikhail Tal jogou bispo A4, seguiu D6, até aqui linhas bastante tranquilas, roque, bispo D7 descravando o cavalo, D4 lutando pelo centro, cavalo F6 colocando um atacante aqui nesse peão, o peão de E4, e aí seguiu agora bispo toma o cavalo em C6. Não é o lance mais jogado. Mais popular seria o avanço C3, consolidando aqui seus peões no centro. Porém, seguiu bispo toma o cavalo em C6, depois de bispo toma em C6, torre E1 defendendo seu peão, e aí bispo E7. Aí você pode se perguntar, peraí, Renan, como assim torre defendendo um peão? Olha só, tomar de cavalo acho que é o maior erro por causa de D5, cortando a conexão entre o bispo e o cavalo, e aí uma das peças, né? As negras vão perder uma das peças. E se o bispo tomar o peão em E4, segue algo do tipo cavalo C3 atacando o bispo, e se o bispo vier para F5, peão toma em E5, peão toma o peão em E5, torre toma o peão, recuperando, e depois de bispo E6, cavalo D4, e as brancas têm uma boa vantagem para o restante da partida. Por isso que após torre E1, eles decidiram não capturar com nenhuma das peças, e sim jogar bispo E7, desenvolvendo sua peça final. Seguiu cavalo C3, o pardo tal desenvolvendo o cavalo, e aí agora peão toma o peão em D4. Por que não algo do tipo roque, completando seu desenvolvimento? Porque aí agora, após peão toma o peão em E5, peão toma o peão, dama toma dama em D8, torre de A toma em D8, e aí cavalo toma o peão em E5, as negras perdem um peão sem nenhuma compensação. Por isso que aqui nesse ponto o roque seria um erro. E seguiu, peão toma o peão em D4. Continuando o nosso 10º lance, o Tal recaptura o seu peão em D4. Seguiu bispo D7 saindo da linha de ataque do cavalo. O adversário do Tal não quer trocar esse bispo aqui. Seguiu dama F3, trazendo a dama aí com ideias de ataque, quem sabe depois na ala do rei. Seguiu bispo G4, atacando a dama vem para G3. Dama D7, preparando, quem sabe, o roque na ala da dama. H3 atacando o bispo, bispo H5. Nessa posição, o Tal tem a oportunidade, né, tem a chance de tomar o peão em G7 com a dama. Porém, ele acabou jogando cavalo F5.
trazendo o cavalo para uma excelente casa central. Por que não dama toma o peão em G7? Porque aí poderia seguir algo do tipo torre G8, atacando a dama. E aí, se a dama vier para H6, por exemplo, a dama pode tomar o peão em H3. Esse peão aqui em G2 está cravado. E aí, depois de se as brancas tentarem algo do tipo bispo G5, cortando a conexão entre a torre aqui para descravar, simplesmente dama G4 ganhou uma peça. E as negras estão vencendo. Portanto, após bispo H5, Mikhail Tal decidiu prosseguir com cavalo F5, colocando o cavalo na excelente casa. As negras fazem o roque na ala da dama. Bispo G5 desenvolvendo sua última peça. Cavalo G8 com a ideia de trocar os bispos. O Mikhail Tal troca. E agora, o Mikhail Tal faz um excelente lance. Dama G5. Atacando o cavalo em E7 e o bispo em H5 ao mesmo tempo. Seguiu o cavalo, toma o cavalo em F5. Peão toma o peão em F5. E aí agora as brancas planejam jogar G4, fazendo com que o bispo caia na armadilha, né? Prendendo o bispo. Seguiu G6, G4, o bispo está totalmente preso. As negras tentam defender com dama C6. E aí agora, bem, é possível tomar o bispo aqui. Porém o Mikhail Tal decidiu não ir para essa continuação, talvez devido a isso. Quem sabe depois de o peão tomar em H5, o peão toma em H5. A dama sai para F4, uma vez que está vindo aí torre G8 e a gente não quer perder a dama da gente. Então, dama F4, torre de HG8 com cheque, rei F1. Pode seguir algo tipo dama G2, cheque, rei E2. E aí pode não ser muito... O Tal pode não ter se agradado muito com essa posição. Portanto, nessa posição aqui, em vez de capturar o bispo imediatamente, ele joga F6, um lance muito bom. E aí, agora, o adversário do Tal, o Rainer, jogou... o adversário do Tal aqui nessa posição, após F6, jogou D5, tá? Porém, se algo do tipo torre de HG8, agora as brancas vencem com o cavalo D5. O cavalo na excelente casa aqui, planejando ganhar a dama aqui em E7 com garfo duplo. Portanto, vendo isso, elas decidiram, o adversário do Tal decidiu jogar D5, impedindo que o cavalo agora venha para cá. Porém, o Tal já estava preparando seu ataque, e aí após torre E7, invadindo pela sétima fileira, o jogo seguiu com a H6, atacando a dama do Tal. O Tal traz sua dama para E5, e aí após D4 atacando o cavalo, cavalo E2, torre D5 atacando a dama do Tal. E aí Tal faz um lance e as negras abandonam. Qual é o lance? Cavalo toma o peão em D4. Esse é um excelente lance. Se a torre toma a dama em E5, cavalo toma a dama em C6, e após torre toma a torre. Cavalo toma a torre, cheque, o rei tem que sair, e aí peão toma o bispo. E as brancas têm uma peça a mais. Então, em face disso tudo, o adversário do Tal decidiu abandonar a partida. E aí, gostou? Espero que sim. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários de vocês. E além disso, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Eu peço desculpas por ter postado esse vídeo só agora. Eu estava de viagem. Espero que compreendam. Um abraço e até o próximo vídeo.